Olá, uma boa noite a todos. Eu já vejo aqui tem pessoal já está entrando. Aqui, vamos ver aqui quem que já está por aqui. Seu Alberto, Cecília, Danilo, Edemir, Eliane. Olá, tem uma galera já, que legal, que bom. É isso aí, pessoal. Eduardo, Edemir, Gilson, Gustavo, Lilian, Lucas, Pedro, Luiz Gabriel, Luiz Henrique, Ronaldo. Que bacana, pessoal. Vamos dar aqueles 5 minutinhos iniciais, para daí a gente iniciar aí o nosso webinar de hoje. Né, hoje a gente vai falar de um tema muito legal e muito importante, né? Que é, né, o diferencial técnico aí dos nossos PUs, dos nossos selantes PUs, e muito também voltado, né, na parte das patologias, o porquê escolher o PU, né? Acho que isso é muito importante. Então, nós vamos estar hoje falando sobre esses assuntos que eu acho que é super importante. Vamos dar aqueles 5 minutinhos iniciais aí para o pessoal entrar, e aí a gente já inicia. Hoje aqui com um pouquinho de emoção, porque tive uma invasão na minha casa aí de um meliante, então eu estava aqui terminando os preparativos para o webinar e a gente tive que parar aqui um pouquinho, mas graças a Deus deu tudo certo, não levou nada, foi mais um susto. Mas é esse o nosso Brasil, né, gente? É uma coisa triste você ver um rapaz jovem, né, que pode aí estar sendo ativo dentro da sociedade, trabalhando, produzindo, e se entregar no vício e fazer esse tipo de, né, situação, entrar na casa dos outros, né? Mas, tirando o susto, tudo está certo, né? Mas isso nos leva a fazer algumas reflexões. Mas vamos lá. A noite hoje é para falar de PU, é para falar muito sobre, né, os problemas, as patologias que ocorrem quando a gente não usa o produto correto. E vamos lá, vamos seguir. Né? O pessoal está entrando aqui ainda. O Alisson aí, Alisson, meu colega, também está aí participando hoje. Que bacana, que bacana. Isso é muito legal, né? A gente ter aí sempre uma boa adesão dos nossos clientes, dos nossos colaboradores. Eu sempre digo que absorver conhecimento nunca é demais, né? A gente sempre aprende alguma coisinha nova. Eu sempre estou aí, né, na estrada também, sempre nessa situação de aprender coisas novas. Então, vamos lá. Falar um pouquinho de frio também, né? Porque Curitiba hoje está frio. Vamos ver quanto está agora em Curitiba. Aqui está muito gelado, gente. Me contem aí. 13 graus em Curitiba. Como que está o tempo aí na cidade de vocês? Tá calor, tá frio? Me falem aí no chat aí como que tá. Se tá tudo tranquilo, ó, 19 graus em Vitória. O Luiz Gabriel tá falando. Então tá gostoso, Vitória é gostoso. Oh, comer um caranguejinho, uma muqueca. Ó, São Paulo, Salvador. 19 graus em São Paulo. Aí, ó, Salvador com chuva. O pessoal tava vendo no jornal que ia ter algumas chuvas aí fortes em Salvador. Então, por favor, se cuidem aí. 20 graus tá tranquilo, né? 13 graus aqui tá, ó, a gente tá tudo cheio de blusa. E o tempo tá meio chuvoso, uma garoinha. Aqui parece. Olá, Daiane, querida, boa noite. Santa Rita, 20 graus aí, ó, também. Acho que pelo Brasil todo as temperaturas estão amenas, porque eu estou percebendo, né? Só Curitiba que está fora da curva aí, dos 19 e 20 graus. Legal. Dai, a minha terra é muito fria, mas é acolhedora. O sul aqui é muito acolhedor, então não deixem de visitar, não deixem de conhecer, tá? Deem preferência para vir numa estação mais quentinha, realmente, porque o frio aqui não é para os fracos, não, é para os fortes. Bom, vamos lá então, pessoal, vamos iniciar aqui. Eu vou colocar aqui a nossa apresentação de hoje, né? Selantes PU, diferenciais técnicos e comerciais, mas sempre tem aqueles minutinhos em que eu vou falar um pouquinho da Selena, né? Então vamos lá.
vamos falar um pouquinho do que é a Selena. A Selena é uma empresa, né, composta de várias outras empresas. Então, a Titan é uma das empresas do grupo Selena. Então, temos a Matisol, a Quilosa, a Coar, Artelite, Hauser, Polifix, são algumas das empresas que compõem o grupo Selena, tá? Como que ela tá? Ela é uma empresa polonesa que é na cidade de Wrocław. Eu sempre me trava a língua quando eu vou falar. Uma cidade belíssima, por sinal. Ela está desde 1992, são mais de 1.800 funcionários, a gente vende para mais de 90 países no mundo, 17 fábricas na Europa, Ásia e América do Sul. Então, aqui em Curitiba, nós temos um braço fabril, onde nós fabricamos algumas linhas de espuma. 30 empresas em 19 países. E somos top 4 fabricantes de poliol no mundo. Então, isso é bem importante, pessoal, porque o poliol, eu sempre digo, e sempre vou repetir, é a fórmula da Coca-Cola. Então, é dentro do poliol, né, os aditivos que vão nesse poliol é que vão definir, né, as espumas e como que elas vão ser, se elas vão ser de baixa expansão, de alta expansão, se elas vão ser mais alveoladas, se elas vão ser mais fechadas, se elas têm efeito memória, se não. Então, tudo isso está dentro, né, da fórmula ali do poliol, e nós fabricamos o nosso próprio poliol. Então, o poliol que a Selena fabrica, somente as unidades da Selena usam, tá? Então, também nós não vendemos o nosso poliol para fora, né? Então, a gente usa para as nossas espumas. Então, vamos lá. Falando isso, um pouquinho aí da Selena, a gente tem que entender algumas coisas, né, para a gente poder começar a falar sobre o PU. Selantes não são apenas silicones, né? Então, a gente tem aquela ideia de que selante é o silicone, né, que é o mais antigo, é aquele produto que a gente trabalhava mais. Mas não, nós temos outros selantes que eles vão tendo habilidades a mais que o silicone, né? O silicone ele tem uma limitação, embora ele tenha muita elasticidade, né? Ele tem ali antifungo e antimofo, ele tem algumas limitações, ele não aceita pintura, né? É uma delas. Então, visto isso, a gente vai evoluindo com os selantes, você vai tendo uma evolução desse produto. E é aí que nós entramos efetivamente ali, né? Tanto nos produtos acrílicos e nos PUs. Então, por que falar sobre vedação, né? Por que a gente vai falar no contexto ali, né? Falando dos PUs, por que a gente vai falar sobre vedação? O selante hoje é um elemento de performance, não apenas de acabamento, né? Então, o selante, né, o PU ali, ele é um produto que ele tem outras habilidades que não apenas o acabamento. E uma delas é justamente essa de selar, mas também ele tem ali um aporte de carga, então ele vai suportar algumas cargas, não é claro como um adesivo de montagem, que pode superar altas cargas, mas ele vai ter uma adesividade, ele vai suportar um pouco de carga. Falhas de vedação, gente, é retrabalho, é infiltração, é perda de desempenho. Então, uma selagem mal feita com um produto não adequado para aquela aplicação pode trazer problemas, né? E isso vai acabar acarretando diversos mal-estares ali, vamos dizer assim, né? Porque você está dentro de uma obra, você vai fazer ali uma aplicação, né? E você vê que não está dando certo, que deu problema, você tem que voltar, né? Esse retrabalho, isso é um custo, tudo isso é custo. Então, vale a pena, né, a gente investir num produto de boa qualidade, que traga performance e que possa resolver ali o nosso problema e evitar essas patologias. Então, uma selagem eficiente, né, quando você tem ali, né, aqui eu coloquei a fotinho de uma fachada toda perfeita, e a infiltração é quando você vê ali próximo da esquadria ali, aquele ponto de fragilidade ali da infiltração. Por que ocorre isso? Geralmente, isso ocorre pela selagem incorreta da esquadria na parte externa. Muitos acabam fazendo com produtos acrílicos, porque ele é mais fácil de passar, porque ele é mais fácil de limpar depois, né? Mas ele tem pouca flexibilidade. E uma fachada, ela acaba trabalhando bastante, né? Não só pela acomodação ali do terreno, mas também pela vibração externa. Então, a gente precisa pôr um produto ali que aguente a questão dessa movimentação, mas que também tenha uma resistência aos raios UV, porque ele vai ficar exposto ali a todas as intempéries, né?
Então, você precisa ter um produto adequado para isso, porque você vai evitar as fissuras, porque é nessas fissuras que a água danadinha ela vai entrar e vai acabar fazendo aí essas infiltrações. Então, é muito importante a gente escolher um produto adequado para fazer essa selagem de fachada. Tem que ser um produto resistente aos raios UV, porque, como eu falei, ele vai ficar ali exposto. E essa exposição, essas intempéries, né, principalmente aos raios UV, ele pode causar gizzamentos, fissuras, que acarretam essa percolação, essa entrada da água, né? E aí vem as infiltrações. Então, tem que ser um produto de boa flexibilidade, que tenha essa resistência aos raios UV também. Aí falando um pouquinho, né, de como que, por que essas vedações são tão importantes, né? Então, a importância da vedação nas edificações atuais. Proteção da estrutura e durabilidade da obra. Então, quando a gente faz essa selagem, a gente está criando essa proteção nessa estrutura, né? A vedação impede a entrada de água, de ar, de contaminantes, ela evita infiltrações, corrosão de armaduras, eflorescências, né? Como está ali essa parte que parece que está toda branquinha ali, é uma eflorescência. Isso acaba, né? Sendo um ponto de fragilidade, a deterioração dos materiais. Então, uma boa vedação, ela evita muitos problemas, essa que é a verdade. Ou seja, você preserva a vida útil da construção e reduz custos de manutenção ao longo do tempo, o que é mais importante. Então, às vezes a gente quer optar por um produto, eu quero um produto mais barato, né? Mas nem sempre o mais barato, ele vai te dar um retorno tão bom, né? Porque você vai ter que refazer esse trabalho, essa aplicação, antes do que se você tivesse usado um produto de mais performance, né? Então, a gente evita, né, esse custo. Então, isso também é bem importante. Desempenho térmico e acústico. Então, a gente sabe ali que se a gente, né, fazer ali uma selagem perfeita das nossas esquadrias, né, das nossas portas, a gente tem uma perda calórica, né, de caloria, da parte interna para a parte externa, a questão da acústica, né, da parte externa para a parte interna. Quando você tem uma selagem eficiente, você tem um conforto acústico e térmico maior. Né? Então, você garante o isolamento, né? Você melhora esse conforto dos ambientes internos. E isso acaba, né, está dentro ali, né, contribui diretamente para o atendimento das normas, né, de desempenho, a NBR 15575. Então, é importante você ter esse olhar para a selagem, né, que ela não é um ponto, não, eu não vou colocar o produto mais em conta, porque eu preciso otimizar aí, né, os custos da minha obra. Mas isso a longo prazo pode não ser tão barato, porque você vai ter que fazer essa manutenção antes. Então, escolher um bom produto, escolher um produto adequado para a aplicação que você vai fazer, isso é muito importante. Eficiência energética, né? Como eu falei, eficiência energética, né? Uma boa vedação, ela reduz perdas, né, de ar-condicionado, né, do aquecimento, ela diminui o consumo de energia, ela melhora, né, essa eficiência energética. Então, é um ponto-chave quando a gente fala de construções sustentáveis, né? Obras LEED, Aqua, ED. Então, você tem essa contribuição, né, para essas certificações ambientais. Então, é importante você pensar, né, em produtos com baixo VOC, que você sabe que você pode, de repente, pontuar em uma desses sistemas, e tá ali, né, a gente está muito olhando para a sustentabilidade, essa questão, né, de novos materiais, então é importante também a gente estar olhando também para esse lado aí das certificações. Estanqueidade e segurança, né? Isso é muito importante, pessoal. Quando você fala de uma selagem eficiente, isso é imprescindível. A vedação correta garante essa estanqueidade de ar e água. Então, ela previne infiltrações, patologias construtivas, ela ajuda a evitar o mofo, né, a umidade, o desprendimento de revestimentos, que compromete a segurança e a estética. Né? Não é só uma questão né, ali de segurança e tal, mas também uma questão de estética, para você ter um ambiente mais bonito, mais limpo, mais organizado. Né? Então, ali, né, eu coloquei ali um corte de uma parede de drywall, onde a selagem do encontro ali, né, da parede com o piso, você tem que utilizar ali um selante,
né? Principalmente nessa aplicação dentro da construção a seco, que é justamente para você estar trabalhando com uma placa cartonada. Então, você precisa fazer essa vedação para que não ocorra infiltrações, né? Para preservar essa aplicação. Então, o pessoal que está nos assistindo aí, que trabalha, né, com construção a seco, sabe muito bem do que eu estou falando, que um bom produto vai te evitar dor de cabeça, né? Então, é bem importante você saber escolher esse produto. E aí, nós entramos também na flexibilidade e movimentação da estrutura. Como eu falei, a gente está numa estrutura, ela não está estática, né? Ela não está parada, ela está em movimentação, acomodação do terreno, ela recebe as vibrações externas, então ela está sempre trabalhando. Quando a gente não faz, né, uma junta de dilatação, quando a gente não tem essa preocupação de colocar numa fachada um produto com boa flexibilidade, você acaba comprometendo essa movimentação. E o que vai surgir? Rachaduras, fissuras, né? Porque aquela junta que você não faz, ela se faz sozinha, tá, pessoal? Então, a gente tem que estar muito, muito preocupado com isso. Então, toda edificação sofre movimentação, né? Térmica, estrutural, acomodação do solo, né? Os selantes permitem absorver essas movimentações sem gerar as fissuras ou trincas. Então, por isso que a gente precisa de um selante com bastante flexibilidade, para que ele possa absorver, né, todas essas movimentações sem fissurar ou trincar. O que diferencia uma vedação rígida de uma vedação de performance, né? Porque você é capaz de acompanhar a movimentação natural da estrutura, sem comprometer. Então, é muito importante. Então, as juntas de dilatação são muito importantes. E a gente precisa sempre pensar num bom produto ali, né? Para poder utilizar. Como eu falei, né? Se não fizer as juntas de dilatação, elas vão se fazer sozinhas. Então, a gente vai ver ali, tristemente, né? Como está aqui nessa figura, né? As rachaduras vindo, né? Então, isso não tem como a gente se safar. Aí nós entramos, né, na questão dos PUs, né? Então, a Titan ela trabalha, ela tem o PU 40 Pro Construção em cartucho e sachê e o PU 40 multiuso ali, né, que é um produto também da Titan. Então, tem maior flexibilidade, força de agarre, alta resistência aos raios UV, tudo isso são diferenciais desse produto, né? O híbrido ele reúne o melhor dos dois mundos, né? Elasticidade, adesão, né? Quando eu falo um pouquinho de aporte de carga, a estabilidade, né? Então, ele é realmente um produto de uma tecnologia. Então, ele é neutro para todas as superfícies, ele tem baixo encolhimento e alta elasticidade, eles podem ser pintados, né? Diferente dos silicones que não aceitam pintura, o PU ele aceita pintura, a gente só precisa fazer um teste antes com a tinta que a gente vai utilizar, não utilizando, claro, tintas à base de solvente, que você pode comprometer essa aplicação. Para uso de ambientes internos e externos também. Para cada situação, a gente tem que indicar a melhor solução, né? Então, as características são únicas, né? Então, a pintabilidade, a flexibilidade, a neutralidade, a resistência são propriedades específicas dos selantes híbridos, né? Então, a gente fala ali, né, do PU, eu vou falar um pouquinho o que é, né, esse selante. A gente tem tantos os selantes, o PU puro, como os nossos de mercado, que são os selantes PU híbridos, né? A base do poliuretano com silanos, né? Então, ele tem o melhor dos dois mundos, né? O melhor do poliuretano com o melhor do silicone. Então, você junta e acaba fazendo um produto melhor, um produto com mais tecnologia, né? Que ele acaba sendo adaptável a várias aplicações e a várias situações também. Então, falando um pouquinho sobre os PUs, os nossos híbridos, né? Que a grande maioria do mercado são híbridos, né? Não são PU puro, né? O PU puro ele tem solvente na sua composição, isso acaba acarretando na questão da cor dele, ele vai desbotar muito mais fácil, ele pode formar bolhas, né, o que é ruim para uma junta de dilatação, por exemplo, e ele não pode ser aplicado no substrato úmido. Já os híbridos, ele tem uma grande elasticidade, ele não vai alterar a cor, porque ele não tem solvente, né, ele é um produto neutro, e ele vai poder ser aplicado no substrato úmido. E o que é esse númerozinho 40 que a gente sempre vê ali na frente, né, dos PUs, que hoje já mudou muito isso, hoje já querem, eu quero PU 35.
Isso é o shore, é a dureza do PU. Então, é um dos parâmetros que a gente observa, né, para saber se um PU vai atender uma aplicação. Então, a dureza shore, o alongamento da ruptura, né, até onde ele vai alongar e quando que ele vai romper, a elasticidade desse selante e a resistência aos raios UV. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses parâmetros. Quando a gente fala do shore, né, esse reloginho ali é um durômetro, né, que ele tem uma agulhinha na ponta, ele vai apertar ali no corpo de prova já curado, e aí você vai ver, depois dele de curado, qual que é a dureza desse material. Então, o coeficiente shore, ele determina a resistência do selante à pressão da força externa, tá? Então, os silicones, eles estão ali entre 15 e 30, os híbridos entre 25 e 65, o PU puro 30 e 50, e os acrílicos entre 40 e 60. Então, quanto maior esse número, mais ele vai ficar durinho quando ele curar. Quando que isso é bom? Isso é bom quando a gente vai usar, por exemplo, numa junta de dilatação, onde você precisa ter resistência à abrasão, tá? Vai ter passagem de caos, vai ter muita coisa ali, então você precisa de uma resistência maior à abrasão. Então, você vai usar um PU com o shore mais alto. As nossas aplicações diárias, né, tanto para juntas de dilatação de fachada, quanto né, para dentro do nosso lar, ali, alguma coisa, uma aplicação que você vai fazer com o selante PU, ele precisa ter flexibilidade, uma calha, ele precisa ter flexibilidade. Então, quanto menor esse número, maior é essa flexibilidade, tá certo? Outro parâmetro importante, como eu falei, é a questão da ruptura, né? Então, do alongamento na ruptura. Então, você tem a junta, você tem ela ali normal, você alonga ela até 100% e depois você alonga ela até a ruptura. Né? Isso é muito importante para você entender até quanto, né, esse selante ele vai suportar até ele romper. Né? Então, os nossos selantes costumam ter uma boa flexibilidade, eles aguentam, tem esse suporte bastante alto, né? A elasticidade, né? Ainda falando um pouquinho dessa elasticidade no alongamento da ruptura, você tem que movimentar ele ali, né? Em todas as direções, né? Puxando, esticando para cima, para baixo, empurrando. Então ele tem que suportar essa elasticidade, né? Perdão, esse movimento. Então, o que determina essa flexibilidade, né? Os acrílicos, eles estão entre 7,5%. Os nossos acrílicos têm 12,5%. Então, tem um pouquinho mais de flexibilidade. Os silicones, entre 20% e 25%. Os selantes PU, 25%. E os híbridos de polímeros, 25% a 40%. Então, os híbridos, eles são muito mais flexíveis do que o PU puro, tá ok? E aí a gente entra ali um pouquinho na questão da resistência aos raios UV. É bem importante falar que os nossos PUs, eles são laudados pelo Falcon Bauer, nosso PU Pro Construção, 5.000 horas de resistência aos raios UV, e o nosso PU Multiuso, 2.500 horas, tá? Aos raios UV. Existem outros fatores que também podem, de repente, ficou escurecido o meu PU. Gente, os raios UV, ele vai evitar gizzamentos, fissuras, né? Mas ele não evita a sujidade que vai ali se instalar sobre aquele PU, né? Porque ele está, por exemplo, na parte externa, então ele vai ficar escurecido porque ele vai sofrer toda a poluição ali. Então não é só os raios UV, então é a poluição, a variação climática, né? A região geográfica. Hoje aqui, por exemplo, em Curitiba, 13 graus. Né? A gente vai para São Paulo, já começa a subir, 20. Aí você vai para o Rio de Janeiro, já começa a subir mais um pouquinho. Chega no Nordeste, já está muito quente, né? Então, são essas variações que a gente tem que observar. E os raios UV é um dos fatores, tá bem? Falando um pouquinho, né, das diferenças, como eu já tinha mencionado ali atrás, o híbrido ele vai ter uma elevada durabilidade na cor, ele não possui o solvente, então ele vai evitar as bolhas, não é necessária a aplicação de primer, né, antes você pode aplicar ele direto e permite o uso em superfícies molhadas e úmidas. Já o PU puro, ele contém solvente isocianato, ele proporciona ali menor estabilidade e durabilidade da cor, a presença do solvente é a formação de bolhas, né, que é ruim, não pode ser aplicado sobre um substrato úmido. Então,
essas variações, né, de parâmetros ali, de um para o outro, que fazem com que o híbrido aqui no Brasil seja um produto muito, muito utilizado, né? Não é à toa que todos os nossos concorrentes também utilizam híbridos. São poucos fabricantes que trabalham com PU puro. Tem? Tem. Mas são poucos porque a gente precisa de flexibilidade, a gente precisa do PU como um selante para aplicações muito mais cotidianas ali, que precisa dessa flexibilidade. Então, aqui a gente já mostra, né, a carinha dos nossos produtos, lembrando que os nossos rótulos, né, vão sofrer aí algumas modificações, então os nossos clientes que estiverem recebendo, né, a gente vai mudar a roupa, mas o produto continua o mesmo, eu sempre digo, né, o meu cabelo mudou, mas continua o mesmo ali, né, então vai ter essa mudança de roupa, né, nos nossos produtos, mas é só por uma questão realmente de estética e de padronização, né, com todas as selenas no mundo, né, com todas os fabricantes ali, né, que compõem o grupo Selena no mundo. Então, a gente vai ter essas alterações aí. Então, se você receber um produto com uma carinha nova, não se assuste, o produto não mudou, o interno continua o mesmo, só o que mudou foi o rótulo, tá certo? Bom, pessoal, eram essas informações, né, que a gente gostaria de passar. Eu acho que é sempre importante a gente ter consciência, né, de escolher um bom produto, um produto com tecnologia, um produto com performance, que pode nos devolver aí, né, um benefício maior na nossa obra, né? Hoje, acho que o maior ativo, né, o maior bem que nós temos é o nosso tempo, né? Ele custa caro, né? Então, a gente podendo otimizar, a gente evitar retrabalhos, evitar transtornos com os nossos clientes, isso é muito importante. Então, a escolha de um bom produto é muito importante, né? A gente sabe que por questões econômicas, a gente também tem que aliar um bom preço, né? Mas a gente tem aí uma equipe comercial maravilhosa que está sempre disposta a fazer ótimas negociações com vocês. Então, falem com eles, falem com o seu vendedor, com o seu representante, porque com certeza ele vai trazer aí uma melhor condição para você ter um produto bom. Porque você colocar um produto que pode te dar problema numa obra é extremamente desagradável, né? E quanto mais informações vocês puderem também né, ter ali sobre esse produto, vai evitar esse tipo de retrabalho, né? Porque a gente sabe que nas aplicações, para cada aplicação, existe um produto correto. Né? Quando a gente fala de selantes, então, que a gente tem aí, né, uma infinidade de marcas e até de produtos oferecendo aí, a gente tem que saber o que a gente está colocando. Né? Então, a gente tem ali, né, tem os silicones como selante, tem os acrílicos, né? E aí a gente tem aí o universo dos PUs, né? Tanto os puros quanto os híbridos. Então, a gente precisa saber qual o produto correto, né? Eu vou colocar ali na minha obra para não ter problema. E nos produtos da Titan, né, vocês têm aí essa garantia, né, de qualidade, não só do ter um bom produto, mas a gente sabe que é um produto químico, pode ter um problema, pode, mas você tem todo o respaldo de uma empresa séria, né, que está no mercado aqui no Brasil há mais de 20 anos, e que pode te dar aí esse respaldo se houver algum problema, né? Nossa equipe aí comercial também está sempre pronta para ajudar. Então, não deixem de acioná-los. Vou abrir aqui um pouquinho para a gente fazer aqui ver as perguntas. Eu sempre uso selante, mas antes com pouca informação, só usava e me atendia. Jonas, é justamente sobre isso, né? A gente acaba usando um produto ali, ele te atende, às vezes, assim, na hora, né, você fez ali um trabalho, você fez uma aplicação e ele foi ok, mas ele pode dar problema, né, depois. É a mesma coisa, eu sempre falo do silicone, né, da diferença do silicone acético para o neutro. O silicone acético, você só pode utilizar ele em superfícies lisas. Já o neutro, tanto lisas quanto porosas. Eu nunca vou esquecer isso, logo que eu iniciei na Titan, há 6 anos atrás, eu estava conversando com o instalador e falei isso, e ele falou assim, não, você está errado. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, não, porque eu faço isso aí há 20 anos, eu passo e não teve problema. Eu falei, mas o problema está no processo de cura do silicone. Né? Ele, em contato com uma superfície porosa, o acético, como a cura dele se dá pela evaporação do ácido acético, né, ele vai demorar de 24 até 72 horas
para poder fazer o processo de cura. E é nesse processo que ele vai fazer a mancha. Então, na hora que você passa, vai ficar ok, né? Mas ele pode até 3 dias depois ter problema. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? Porque a gente não quer fazer um trabalho para um cliente, virar as costas e que esse cliente nunca mais te chame, muito pelo contrário, né? Ele quer que eu te indicar, né? Você vai fazer outros trabalhos para ele. Então, acho que o boca a boca hoje é muito importante. A gente tem que se apegar muito a isso, sabe, pessoal? Porque você ter né, atender um cliente de forma honesta, né, bem, com bons produtos, que ele se sinta seguro, ele vai te indicar para muitos outros clientes, né? Então você sempre vai ter trabalho. Agora, se você fizer um trabalho, né, que não usou um produto legal, que não era para ser feito ali na aplicação dele, e ocasionou um transtorno para ele, ele não vai te indicar, né? Então, isso é muito ruim. Então, a gente tem que ter aí essa consciência para que nós possamos ter muito trabalho aí e atender muito bem os nossos clientes, né? Que eles são aí, fazem todo sentido para a gente. Vamos lá. O Ronaldo está perguntando aqui, ó, qual permite fixar aço galvanizado em tijolo cerâmico e chapisco? Então, aqui a gente pode usar o PU pró-construção, tá? Quando a gente fala do aço galvanizado, a gente tem que se atentar na limpeza desse produto, com qualquer outro selante, tá, Ronaldo? Por quê? Porque ele acaba tendo ali um resíduo de óleo para evitar a oxidação. E aí a gente não te retira todo esse óleo, quando você vai passar o selante, ele vai ficar meio que boiando ali sobre esse óleo, né? Digamos assim, ele não vai conseguir ter ali uma aderência boa. Se você não tem um produto ali, né, um álcool, alguma coisa assim para remover bem, o ideal é que você passe uma lixa, porque daí você vai aumentar a ponte de adesão, você vai escarificar ele aumentando a ponte de adesão. E aí você retira, né, esse óleo, depois passa um paninho ali só para tirar o excesso da poeira e pode fazer a aplicação tranquilamente. Vamos lá. Jonas, qual a profundidade ideal para a junta para aplicação do produto? Boa pergunta. Para os nossos, quando a gente trabalha com o P1 pró-construção, né, juntas até 5 milímetros, tá? Então, você vai sempre usar ali um tarucel para você limitar a profundidade, né? E passar o selante aí nessa junta. Por que a gente usa esse tarucel, esse limitador de profundidade? Justamente para você ter uma economia no produto e também porque você tem certeza que nesse cordão você vai conseguir preencher bem essa junta, né? Quando você tem uma junta muito profunda, você vai colocar muito produto e pode ser que em algum momento ali ele não forme uma bolha, alguma coisa assim, e você vai comprometer essa movimentação. Então, o tarucel, né, que é aquele compridinho lá, ele tem essa flexibilidade, ele vai trabalhar junto nessa junta e você vai conseguir fazer uma junta ali bem, bem certinha, tá? Se precisar de mais informações, né, sobre as juntas, nós temos aí nas nossas fichas técnicas, tanto do construção, do sachê, quanto do multiuso. Pode usar thinner para fazer, né? Pode sim você tirar ali com o thinner, não tem problema nenhum. A Dai, ela usa o limpador de espuma e funciona super bem. Você pode, para você fixar, né? Fixação, quando a gente fala de fixação, são de suportes de carga muito alto, né? Então, você vai falando aí de um produto que possa suportar uma fixação, trocar por uma fixação mecânica, né? Mas você pode usar ele sim, sabe, sem problema nenhum, ali no talão. Aquilo que eu falei é sobre só essa questão da limpeza, que é bem importante. Mas se você quiser fixar, né, um painel ali, você pode utilizar um produto também à base de MS, que é o nosso Fix 2 GT, que ele vai te dar ali uma cura mais rápida, um taque mais rápido, que daí talvez isso seja mais importante aí dentro da obra, né? E como ele é à base de MS, ele também vai ter flexibilidade, o que vai evitar também desplacamentos e fissuras, tá? O PU você pode usar também, né? Mas o PU você vai ter que ter um pouco mais de tempo de cura, porque você vai colocar um cordão talvez um pouco mais espesso, e ele vai curar 5 milímetros
perdão, 2,5 milímetros a cada 24 horas. Então, dependendo do tamanho do cordão, você vai ter um processo mais demorado de cura, né? Então, é legal a gente né, falar sobre isso. E se você tem essa necessidade, de repente, de uma cura mais rápida, o Fix 2GT ali, ele vai te atender super bem. Depois de seco, né, depois de curado, o PU40 pode ser pintado. Como eu falei, a gente tem que só ter cuidado com qual tinta você vai passar sobre ele, né? Então, fazer sempre um teste antes. Não é adequado usar tintas à base de solvente em cima do P1, tá? Então, sendo uma tinta que não é a base de solvente, você pode fazer um teste ali. O que a gente tem que tomar cuidado é que o PU é um produto flexível que ele vai ali trabalhar nessas movimentações. De repente, você vai passar uma tinta, né, que ela vai ficar muito rígida ali, e ela não vai suportar essa movimentação e pode fissurar a tinta, mas não o selante. O Fix 2GT, ele é um adesivo à base de MS. O pessoal da construção AC conhece ali o bruto, né? Então, ele tem ali um poder de carga de 400 quilos a cada 10 centímetros quadrados de aplicação. Em 30 minutos, você já tem 200 quilos de carga com ele. No final de 3 horas, cura total. E as 400 quilos de carga. O taque dele é imediato. Então, você aplicou, você já colocou ali, você não precisa nem uma fita para calçar, nada disso. Ele já vai fixar. Tá? E como ele é um produto à base de MS, ele vai acompanhar movimentações. Então, você pode utilizar nessa aplicação que você me falou do painel wall, porque ele vai ali, né, absorver essas movimentações sem ter o problema de desplacar, né, ou de soltar ali. É o brabo da construção, não dá para ficar sem. Isso aí, Dai. Isso aí. Já vou aproveitar e fazer aqui um convite para vocês, que nós estaremos participando da Constru Leve, né, agora no início de novembro, na primeira semana de novembro, estaremos lá com stand, com todas as nossas soluções, né, voltadas para a construção a seco, né, então a gente vai estar lá com o Fix 2GT, com a Fixa Drywall, com a 60 segundos, com os nossos PUs, né, a nossa espuma anti-chamas, e outros produtos também, né, a gente vai estar lá fazendo a divulgação aí dos nossos produtos. Então, estão todos convidados a participar da Constru Leve, que vai ser no Expo São Paulo, né? Se eu não me engano, deixa eu ver aqui qual que é a data certinha para passar para vocês, porque a minha cabeça já está uma maravilha. Vai ser de 4 a 6 de novembro, tá? Uma feira voltada para a construção a seco, né, o Light Steel Frame. Então, a gente vai estar lá com vários parceiros aí. A Dai vai estar lá junto com a gente também, né, Dai? Divulgando esses produtos. Então, estão todos convidados para nos prestigiar lá na Constru Leve em novembro. Certo? Vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta. Tem alguém já digitando aqui. Daí vai ser um eventão, né? Acho que vai estar bem legal. A gente vai estar cercado aí de vários bons concorrentes aí, né? Isso é legal, isso faz com que a gente sempre evolua, né? Querer estar melhor e com vários parceiros também. Então, acho que vai ser uma boa feira aí para todos nós. Olha, Dai, não vai sair, só posso dizer aqui, você falou que todos que forem vão ganhar presente, não vai sair de mãos abanando. Esse ano a gente não vai sair, cliente que for lá nos prestigiar não vai sair de mão abanando. Fora as nossas dinâmicas que a Ali está, olha, fazendo coisas bem legais aí para receber vocês. Então não deixem de participar. Quem estiver em São Paulo nessa data, pode passar por lá. Nem me fale. A gente está para participar desse encontro aí na Constru Nordeste faz tempo, mas como a feira estava muito próxima, né, a Constru Leve estava muito próxima, e, gente, montar uma feira não é fácil, é um trabalho árduo, né, de uma equipe aí que está por trás, porque são muitos detalhes, também tem, né, bastante, muita coisa envolvida, né, então a gente não conseguiu fazer a Constru Nordeste esse ano de novo, mas vai que ano que vem a gente já
estar lá junto com o pessoal lá, que é muito bacana fazendo esse barulho. Eu vou achar maravilhoso ir para a Bahia, pessoal. Não vou achar ruim nem um pouquinho. Amo a Bahia. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, pessoal, nossa equipe que fica por trás aqui dos bastidores fez já a nosso sorteio aqui e me passou agora o nome da pessoa que vai ganhar o kit. Vamos lá, é o Gerailton Andrade. Gerailton Andrade. Olá, é de Salvador esse aqui, hein? 81 é Salvador? Eu acho que é, hein? Então, Gerailton Andrade, se você tiver aqui, já dá um oi aí, meu amigo, que você ganhou o kit. A gente já tem seus dados aqui, a Ali vai entrar em contato. Ah, Salvador é 71? 81 é da onde? Vamos ver aqui. Da onde é esse DDD 81? Alguém sabe? Então, vamos procurar, né? DDD 81. Ixi, Maria. O meu Pernambuco, aí, ó, o Luiz Henrique acabou de falar Pernambuco, ótimo, então aí, ó, Pernambuco, tá? Tamo aí, estamos em lugares quentes, então, Gerailton, você ganhou, você foi o ganhador do kit, a gente vai entrar em contato com você e vai ganhar esse kit maravilhoso aí da Titã. Bom, pessoal, não temos mais perguntas. Boa noite, seu Alberto. Seu Alberto é o nosso querido que sempre nos prestigia. Olha, é que eu não tenho aqui como fazer isso, porque as meninas que fazem lá, elas pegam uma lista quando encerra as inscrições e fazem direto lá, tá, pessoal? Mas eu vou, para o próximo webinar, eu vou falar isso. Vou fazer um segundo ao vivo e a cores aqui, vou pedir para elas me ajudarem. Então, fica para o próximo. Boa noite, Renata, e até a Expo São Paulo. É isso aí, nos vemos lá. Tá certo, pessoal? Então, uma boa noite a todos. Vamos ganhar brinde lá, com certeza. Vai ter muita coisa legal, muita dinâmica bacana. Não deixem de nos prestigiar lá, não, tá? Então, uma boa noite a todos. Obrigada aí pela audiência de vocês, pelo tempo de vocês. Eu fico muito feliz em trazer as informações aqui. Preparo com muito carinho esse material. E espero todos vocês que puderem ir aí na Constru Leve agora no início de novembro. Tá certo? Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Uma boa semana aí, um bom restinho de semana. E nos vemos aí em São Paulo. Abraço, pessoal. Até mais.